Senhor Jesus, hoje 8 de julho de 2020, quero agradecer à CEMIP, Convenção Mundial das Igrejas Pentecostais, ao nosso pastor presidente Jair Cavalcante, toda a diretoria executiva, a Igreja Missionária Resgate de Vidas e aquele que nos assiste no canal do YouTube e que está aqui. Estamos aqui para ministrar mais uma palavra da parte de Deus que fica no livro de Sofonias, capítulo 2, verso 1 e 2, que diz assim: congrega-te sim, congrega-te, ó nação que não tem desejo. No 2 ele diz: antes que saia o decreto e o dia passe, como a pragana antes que venha sobre vós, a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós, o dia da ira do Senhor. Amém? O profeta Sofonias, ele profetiza no reinado de Josias, mas antes do reinado de Josias, havia reis como Jeroboão, que dividiu as tribos do norte com as tribos do sul. Judá e Jerusalém ficavam na parte do norte, e ali eles estavam em guerra. E a partir desse momento, Jeroboão fala que o povo não deveria mais adorar em Jerusalém. Só que é uma predeterminação na palavra de Deus, no Novo Testamento, que Jesus disse: ficar em Jerusalém para que do alto seja revestido do poder. Com medo dessa adoração em Jerusalém, Jeroboão levanta pórtico em Dan e Betel, para que assim eles pudessem adorar a Baal ou a Malcã, que eram os deuses da época. Isso tirava a visão do povo de Deus, de Deus, para adorar a outros deuses. Na realidade, a Bíblia diz que Jeroboão teve medo de que o povo voltasse a adorar a Deus e ele perdesse o seu reinado. E ali, Sofonias começa agora a pregar a palavra de Deus no reinado de Josias, que nasce, que já está reinando. E ele vê que o povo faz isso costumeiramente. E aí ele chama para um concerto: congregai-vos, ó nação que não tem desejo. E o que é que nós entendemos nos dias de hoje? Aquela geração perdeu o desejo de adorar a Deus porque os seus olhos desviaram da presença de Deus. Eles começaram a adorar outros deuses, Mas a adoração tem que ser o Deus dos céus. A Bíblia diz no Salmo 115: não a nós, Senhor, não a nós, nenhuma honra, nenhuma glória seja dada a nós. Os deuses deles são deuses de ouro e de prata, são deuses de madeira, tem boca e não fala, tem olhos, não vê, tem ouvido, mas não ouve. Tornem-se igual a eles aqueles que te adoram. E nós adoramos um Deus que tem mão e apalpa, que tem olhos e vê, tem ouvidos e ouve, tem boca e fala. Esse é o nosso Deus, onipresente, onipotente, onisciente. Esse é o Deus que nós servimos. Mas a exortação nesse momento é que o povo voltasse a congregar. O que é congregar? Estar junto. Na tua casa, na tua família Mas a Bíblia diz que Deus fala a Davi que ele não levantaria um templo, mas sim Salomão. Salomão levanta o templo para que a Arca da Aliança fosse colocada e a presença de Deus. E ali, no capítulo 7, 2 Crônica, verso 14, ele diz: se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. E estarão atentos os meus ouvidos à oração feita neste lugar. Então, o templo é um lugar de adoração. Jesus, quando vê as pessoas vendendo no templo, ele pega o azorague, quebra tudo, e ali ele diz: a casa de meu pai é a casa de oração. Ele tem um zelo pela obra. Os discípulos chamam Jesus e dizem: vê quão tão bonito, quão tão belo é esse templo. Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derribado. No capítulo de Atos do Apóstolo, ele diz que Deus não habita em templo feito por mão de homem, habita em mim e você. Mas congregar é quando eu e você estamos dentro de um espaço físico, em uma adoração onde a manifestação de Deus é lá presente, porque nós somos o corpo de Cristo. Deus nos escolheu, Jesus morreu por mim e por você. E ali o povo perdeu agora a sua vontade, o seu desejo de adorar. E ali ele construía a casa. No verso 13 do capítulo 1, ele diz assim: por isso serão saqueadas as suas fazendas, assoladas as suas casas. E edificarão casas, mas não habitarão nelas. E plantarão vinha, mas não lhe beberão o vinho.
porque o dia do Senhor está perto, está perto. Ou seja, eles estavam preocupados em construir, eles estavam preocupados agora em uma estadia, né? Mas o profeta estava dizendo, o dia do Senhor está perto, né? É um dia de alarido, um dia de trombeta, um dia em que as torres gêmeas serão destruídas. As torres gêmeas, ou seja, aquilo que eles colocavam no coração deles, eles tinham como segurança. E Deus é o Deus da nossa segurança, o nosso refúgio, Salmo 46. O nosso refúgio é a nossa fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. A Bíblia diz que quando a arca da aliança é tomada da mão dos filisteus, a Bíblia diz que a arca da aliança estava com os filisteus e havia tumores que nasceram nele, porque eles tinham tomado da mão de Israel e tinham colocado no templo de Dagon. De manhã, quando eles iam ver a arca da aliança, a estátua de Dagon estava no chão. Isso significa que não existe Deus que fique, ou deuses com D minúsculo, que fique de pé diante do nosso Deus. Que Deus é eterno, Deus é poderoso, que não há outro Deus sobre os céus e sobre a terra como o nosso Deus. E ali, Sofonias está dizendo assim, congrega a nação que não tem desejo. Nos dias atuais nós temos nosso sofá, nós temos nossa cama, nós temos nossa televisão. Claro, os dias anteriores não podem ser melhor do que os dias atuais. Nós temos hoje uma qualidade de vida, talvez até seja melhor porque nós temos muita comodidade, mas a congregação precisa, a congregação precisa estar unida, precisa estar congregando, precisa buscar a face do Senhor. Precisamos sim estar unidos na nossa casa, na nossa família, na nossa parentela, mas precisamos estar no templo a adorar. Nós precisamos estar unidos, porque Jesus disse, onde tem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei. Aqui no verso 12 ele diz, antes que saia o decreto. Que decreto é esse? Na época de Sofonia é um decreto da ira do Senhor. Mas que decreto hoje? A Bíblia diz no livro de Apocalipse que João viu Jesus à destra do Pai, na direita do Pai. Porque Jesus estava na terra como um advogado, para justificar a mulher samaritana, para justificar a mulher no ato de adultério, para justificar o leproso, para justificar a mim e a você, para justificar a filha da mulher Ciro-Fenícia, para justificar o meu e o seu pecado. Jesus é o advogado dos advogados. No capítulo 2 de João, ele diz, 1 João, filhinho, não pequei, mas se pecar terá um advogado, Jesus Cristo, o justo. Mas hoje Jesus não é mais um advogado. Jesus hoje é um juiz. Ele vem para julgar a minha e a sua causa. E ele vai julgar com retidão. Ele vai julgar com retidão. Capítulo 5 de Mateus, verso 20. Se as nossas obras não precederem dos escribas e dos fariseus, nós não poderemos ver a glória de Deus. Nós não poderemos estar na casa de Deus, na presença de Deus. Então que nossas obras sejam melhores. A Bíblia diz que o decreto seria, naquela época, a destruição, a ira de Deus sobre aquele povo que estavam adorando outros deuses, que estavam querendo outros deuses. Ezequiel, capítulo 8, Deus chama Ezequiel para olhar sobre a fenda, pelos buracos da fenda, e ver que eles estavam adorando em oculto e em segredo a outros deuses. Mas o que é que o Senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que o povo de Israel errou por adorar outros deuses. A Bíblia diz, no livro de Mateus, que nós também não devemos adorar outros deuses. Ou nós adoramos a um e não adoramos a outro. Ou nós beneficiamos a um e não beneficiamos a outro. Porque qual é o Deus desse século? Paulo diz, né, 2 Coríntios 4,4, que o Deus desse século cegou o entendimento do incrédulo para que a luz do Evangelho não resplandeça. Aí Jesus disse, ou você adora a Deus ou adora Mamon, que é Mamon, o sistema. Acabou o capitalismo, né? Porque o dinheiro é a raiz de todos os males, e a gente está em busca. Mas no livro de Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de plantar e há tempo de colher, há tempo de chorar e há tempo de se alegrar. Há tempo de trabalhar, mas também há tempo de buscar a Deus. Então, congregar é buscar a Deus, antes que saia o decreto. Congregar para que haja desejo, porque aquele povo não tinha mais desejo. O seu desejo era fazer a vontade da sua carne. Paulo ele fala sobre a vontade da carne e a vontade do Espírito. Nós prevalecemos na vontade do Espírito, porque Deus é Espírito e Ele procura os verdadeiros adoradores, aqueles que te adoram em espírito e em verdade. Né? O profeta Sofonia está dizendo, não, nós temos que congregar a nação que não tem mais desejo. E parece que ele está falando para essa época. De pessoas que não têm mais desejo, não arde mais no teu coração.
Quando Jesus ele ressuscita, ele vai, né, conversando com 2 discípulos no caminho de Emaús, e quando Jesus ele abre, né, ele vai cear com aqueles discípulos, os olhos se abrem, e um diz para o outro: o meu coração esquentava quando ele falava. É isso, um desejo ardente no coração. Os nossos olhos precisam brilhar, os nossos ouvidos precisam estar atentos, né? É muito bom a gente recitar o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Claro, não tem faltado nada, então não tem desejo de estar na igreja, não tem desejo de estar no templo, não tem desejo de adoração. Mas quando o decreto sair, né? Aí eu fui profeta, eu falei em teu nome, Jesus diz: afasta de mim, maldito, que eu não vos conheço, né? Isso são para aqueles que realmente acreditam naquilo que está escrito, porque eu não falei nada de mim, eu falei da palavra, e a palavra ela é verdadeira, e faz todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. O desejo tem que arder dentro de mim e de você como igreja, de estar na presença de Deus, de sentir a presença de Deus, de se alegrar, porque sem Jesus nada podemos fazer, né? João capítulo 15, verso 5, sem mim nada podeis fazer. Jesus estava dizendo isso. E nós precisamos entender que tudo que nós temos e que conquistamos, Jesus que nos deu. Jesus que tem colocado na nossa mesa o pão de cada dia, nos dado livramento, nos dado saúde, nos livrado dessa pandemia. Então eu coloco hoje, né, essa palavra da parte de Deus como sofonia. Congrega e tem desejo, porque o povo não tinha mais desejo de congregar. Antes que venha um decreto e que nós não venhamos ser tomados de surpresa, né? É tempo de adoração, é tempo de alegria, é tempo de tristeza também, porque nós estamos vivendo essa pandemia, porque muitos estão de luto, mas nós, na presença de Deus, né, nós precisamos nos alegrar. E congregar é buscar a face de Deus, é dizer ao Senhor: nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti, porque a alegria de Davi era adorar o Senhor, estar na casa do Senhor com os profetas, e que nós tenhamos também esse desejo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.